Como fazer o orçamento de uma obra em apenas 7 passos é o que você vai aprender nesse vídeo a partir de agora. E eu sei que você está se perguntando aí, Fabrício, mas você está falando de qual tipo de obra? Esse orçamento é para casa? É para prédio? O que que é? Então, olha só, para qualquer tipo de obra. Se você seguir o exato passo a passo que você vai aprender a partir de agora, você vai conseguir fazer o orçamento de obras como casas, prédios, galpões, viaduto, enfim, qualquer tipo de obra. E eu estou fazendo esse vídeo porque existe um problema que engenheiros e arquitetos, cara, acho que é mais de 90% dos engenheiros, vamos falar 80%, vai, 80%, acham que cada obra é orçada de um jeito. Então, por exemplo, orçamento de prédio deve ter um jeito totalmente diferente de fazer. Orçamento daqueles arranha-céus que tem lá no sul do Brasil, em Santa Catarina, deve ter um jeito completamente diferente de fazer o orçamento da obra. E não, tá? Isso é um grande mito. Então, anota aí já no seu caderno, tá? Essa virada de chave para você, engenheiro, arquiteto que está acompanhando aqui essa aula, né? Mais do que um vídeo, que todas as obras são orçadas da mesma maneira. E esse método que eu criei, eu chamei ele de orçamento de obras perfeito. E antes eu preciso te dizer o seguinte, ó. Vai ter alguns outros vídeos aqui na internet de alguns outros engenheiros dizendo que eles que criaram esse método. Você acredita? Os caras plagiando esse vídeo? Só que, vamos lá, você está no lugar certo. Eu sou o criador desse método, ele está registrado na Biblioteca Nacional e você está, a partir de agora, bebendo a informação da fonte e não aceite imitações. Beleza? Vamos lá então. Presta atenção numa coisa. Você aí que vai fazer o orçamento da obra não precisa ter feito essa obra antes para conseguir fazer o orçamento dela. Tem muitos engenheiros, arquitetos, técnicos em edificações que às vezes pensam assim: eu nunca fiz a obra de um prédio, então eu não vou conseguir fazer o orçamento da obra de um prédio. Isso não tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver. Eu, por exemplo, eu nunca fiz obra de porto. Só que se você me entregar os projetos da obra de um porto, eu faço o orçamento completo da obra desse porto, que vai custar ali R$ 1 bilhão, aplicando esse método que você está aprendendo nesse vídeo de graça, tá? Então, se algum momento fizer sentido, ou se você já teve alguma virada de chave, pelo menos uma curtidinha você vai dar aí nesse vídeo. Beleza? Então, vamos avançar mais um pouco. Olha só. Tudo que você precisa para fazer o orçamento de uma obra é ter um método e esse método ele vai funcionar para qualquer tipo de obra, senão não é método, tá? Beleza? E agora eu quero te fazer uma pergunta. Vamos começar esse orçamento? Bora, já estou ansioso. Olha só, por onde você que está assistindo esse vídeo começaria o orçamento de uma obra? Pensa aí rapidinho. Primeira coisa que você ia fazer? Provavelmente você deve ter dito que você começaria pelo levantamento de quantitativos. Pode confessar, você começaria pelos quantitativos? Até escreve aqui nos comentários se você começaria pelos quantitativos. Olha só, eu tenho certeza que 80% dos engenheiros, arquitetos que estão assistindo esse vídeo começaria pelos quantitativos. Isso está errado. Não se começa orçamento de obras pelos quantitativos. Por quê? Levantamento de quantitativos é consultar o projeto, né? Consulta o projeto ali no computador, pega os quantitativos. Consulta o projeto, pega os quantitativos. Percebe que isso é algo operacional? E você aí não começa algo tão importante, que é o orçamento de uma obra, que vai dizer quanto essa obra vai custar. Você não começa ele fazendo algo operacional, pegando quantitativo de concreto, quantitativo de alvenaria, quantitativo de reboco, quantitativo de pintura. Cadê a estratégia? Onde está a estratégia? Ok? Então, é assim que a gente vai começar o orçamento de uma obra. Então, bora lá!
Como fazer o orçamento de uma obra em apenas 7 passos e para qualquer tipo de obra mesmo. Passo 1, estratégia. E como que é essa estratégia? São as premissas. Escreve aí no seu caderno. Primeiro passo para fazer o orçamento de uma obra, você vai recolher, você vai coletar as premissas para fazer o orçamento dessa obra. E você tem pelo menos 5 premissas obrigatórias que você tem que reunir e que você tem que conhecer para fazer o orçamento dessa obra. Primeira premissa, vamos lá. Estudo de viabilidade. Essa obra, se a sua obra tivesse estudo de viabilidade, por exemplo, a construção de um prédio de 10 pavimentos, muito provavelmente tem um estudo de viabilidade dessa obra, desse prédio. Então você tem que pegar esse estudo de viabilidade para consultar e ver o que foi definido naquela viabilidade, tá? E aí, outra premissa importante, projetos e memorial descritivo dessa obra. Por quê? Já estou na fase de orçar a obra. Quer dizer que já tem que ter todos os projetos, né? Porque o que é feito sem projeto, olha a virada de chave aí, é estudo de viabilidade, tá? Não dá para ter todos os projetos e falar que eu vou fazer a viabilidade agora. A viabilidade vem antes dos projetos. Beleza? Pegou esse macete? Então tá. Aí, projetos e memorial descritivo. Você tem que ter isso porque você vai orçar a obra. Você tem que conhecer a obra que você vai orçar. Como você conhece a obra que você vai orçar? Principalmente no projeto de arquitetura, e esse projeto de arquitetura, ele tem um memorial descritivo de acabamentos. De posse desse projeto que você vai conhecer e estudar profundamente, mais esse memorial descritivo, aí você vai fazer uma parte que chama a EAP do orçamento da obra, a estrutura analítica de projetos, tá? Que é a sequência executiva dessa obra, beleza? Muito bem. Uma outra premissa que você tem que ter nas mãos, quais são os encargos sociais e a convenção coletiva aí da sua cidade ou da região onde vai ser essa obra, tá? Por quê? Às vezes você pode estar igual eu, que estou aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, só que eu estou fazendo o orçamento para uma obra que vai ser lá em Porto Velho, Rondônia, tá? Então eu tenho que pegar quais são os encargos sociais de Rondônia, qual é a convenção coletiva do Sindicato dos Trabalhadores lá de Porto Velho. Por quê? Eu preciso saber qual é o custo de mão de obra. E atenção para esse macete, se for uma virada de chave, você vai até curtir esse vídeo. Olha que loucura. Cada estado do Brasil tem encargos sociais diferentes. O encargo social aqui de Minas Gerais é diferente do encargo social de São Paulo, que é diferente do encargo social da Bahia, que é diferente do Piauí, que é diferente de Santa Catarina, que é diferente do Mato Grosso, que é diferente do Mato Grosso do Sul. Cada um tem um encargo social diferente. Então, você tem que conhecer o encargo social da região, tá? Onde você vai fazer o orçamento dessa obra. Muito bem. E aí, uma outra premissa que é definida antes de você fazer qualquer coisa desse orçamento. Qual vai ser o regime de contratação dessa obra, tá? Quiser anotar aí, tem 3 regimes principais: preço global, preço unitário e obra por administração. Então, essas premissas é a parte estratégica do orçamento da obra. É onde você, engenheiro, arquiteto, técnico de edificações, tecnólogo, vai colocar a sua inteligência. Você vai entender a obra que você vai orçar. Quando você tiver entendido e falar assim, rapaz, agora eu sei tudo dessa obra, eu entendo o escopo, eu já montei a minha EAP, já tenho ali os meus custos de mão de obra, aí sim você vai para o passo 2 do orçamento de obras perfeito, que é levantamento de quantitativos. Levantamento de quantitativos, ele é feito na sequência de execução da obra. Anota aí no seu caderno. Como que é essa sequência? Você vai pegar lá fundações, estrutura, alvenarias, rebocos, forro, telhado, forro, pintura. Esse levantamento de quantitativos é melhor fazer na sequência executiva da obra. Por isso que lá nas premissas você já montou a sua EAP, porque vai facilitar você fazer esse levantamento
na sequência executiva da obra, ok? Aí o que você vai fazer? Você faz levantamento de quantitativos como? Consulta o projeto, pega as quantidades. Consulta o projeto, pega as quantidades. Se você tiver bons projetos dessa obra, né, se for um bom projetista, talvez ele já vai te mandar todos esses quantitativos. Agora, se for um projeto ruim, você vai ter que fazer todo o levantamento de quantitativos ali na unha, beleza? Levantou tudo, reserve. Igual a receita de bolo, pega todos os quantitativos, o que eu faço com isso? Reserve, tá? Por quê? Você vai usar eles agora no próximo passo, que é o passo 3 do orçamento de obras perfeito. Você vai montar o seu custo direto, ok? O que é custo direto? Escreve aí no seu caderno. Custo de obra. É aqui no custo direto que vão aparecer as famosas composições de custo unitário. Tem composição para alvenaria, tem composição para reboco, composição para porcelanato, composição para corte e dobra, né, de aço, composição para telhado, tem composição para todas as etapas de obra. Você aí, nunca trabalhou com composições antes? Vou te dar um macete, tá? Onde você consegue ter acesso a essas composições? Escreve aí no seu caderno, olha só. Você tem composições do SINAP da Caixa Econômica Federal, tá? Que é para obra de edificações, é um excelente banco de dados, é uma das maiores referências que tem no Brasil hoje. Você tem o banco de dados do Orce, que é do estado de Sergipe, excelente. Você tem do CEINFRA, tanto do Ceará quanto do estado de São Paulo, que são excelentes. Você tem o CETOP aqui de Minas Gerais, porque eu sou de Minas Gerais, o CETOP é top. E o Banco de Dados do Espírito Santo, do Estado do Espírito Santo também, é um bom banco de composições. Então, te dei aí onde você vai ter todas essas composições de custo. Legal? E aí, aqui no custo direto, como que você faz? Você seleciona a composição de cada serviço, tá? Então, por exemplo, composição de porcelanato. Aí a composição do porcelanato, você tem um custo unitário, vezes o quantitativo de porcelanato, você tem o custo daquele serviço. Quando você fizer composição de todos os serviços da sua obra, chega no final, você tem o seu custo direto, ok? Então, nesse exemplo que eu trouxe aqui para esse conteúdo, eu estou aqui com um custo direto de um prédio de 4 pavimentos, e eu cheguei aqui em um custo direto de R$ 2.849.618,90. O que é esse número? É o custo de todas as etapas da obra, desde a fundação até a limpeza final. Joia? Então, eu trouxe esse número só para ficar tangível para você, tá? Não ficar só aqui na parte de conceito, ok? Beleza. Aí o que a gente vai fazer agora? Passo 4 do método do orçamento de obras perfeito. Você vai montar uma coisa que chama curva ABC, tá? A curva ABC, ela está baseada, tá? A fonte dela, né, a referência dela é o princípio de Pareto, ou Lei 80-20. Anota aí no seu caderno, tá? O que diz essa Lei 80-20? Cara, para qualquer tipo de obra, 80% dos custos estão em apenas 20% dos serviços a serem realizados. Ou seja, essa curva ABC, ela faz você ficar inteligente, ela faz você colocar luz no que é importante. Pô, 80% do custo da obra está em 20% dos serviços que têm que ser realizados, para onde você vai olhar? Para esses serviços, né, esses 20%, onde está 80% do custo, ok? E por que a gente monta essa curva ABC? Aqui está aparecendo para você agora, tá? A gente colocou aí, está aparecendo uma curva ABC. Na prática, ela é uma planilha em ordem decrescente. E você já monta essa planilha que está aqui, porque você já está pensando no controle de custos lá quando a obra começar, quando você estiver executando a obra. A gente está na fase de orçamento, a obra não começou ainda. Só que essa curva ABC ela vai ser utilizada durante a execução da obra.
ok? Olha o poder do método do orçamento de obras perfeito. Você gostou? Então clica no curtir que tem nesse vídeo e, cara, tô gostando demais, Fabrício. Já se inscreve no canal, porque esse é um de centenas de vídeos ótimos com conteúdo igual esse que tem aqui, beleza? Aí, você tá com a sua curva ABC prontinha. Então bora para o quinto passo do método do orçamento de obras perfeito, que é administração local de obra, ou também conhecida como custo do canteiro de obras ou custos indiretos, tá? Hoje o termo administração local de obra, ele é mais aceito do que o termo custos indiretos, ok? Aqui, nesse passo, é onde estão o custo de construção do canteiro de obras ou custo do barracão de obras, tá? Canteiro de obras ou barracão de obras. É ali onde tem o banheiro, refeitório, vestiário, o escritório ali do engenheiro, né? Almoxarifado, tudo isso é canteiro de obras. Então você tem, anota aí no seu caderno, o custo para construir o canteiro de obras, o custo para manutenção desse canteiro de obras, custo de água, energia, locação do carro do engenheiro, combustível, ou quantos carros tiver na obra, tá? O custo do engenheiro da obra, o custo do estagiário, se tiver administrativo, o custo desse administrativo, todos os custos de aluguel e locação. Tem que locar ferramenta? Locação de andaime, locação de equipamentos, vai precisar de um arreto na obra? É nesses custos indiretos que coloca tudo isso, ok? Grande erro das construtoras e dos engenheiros orçamentistas: subestimar esses custos indiretos. E aí, na hora de executar a obra, percebe que vai precisar de mais retroescavadeira, mais andaime, ao invés de só um estagiário, precisaria de 2, e aí tem prejuízo, tá? Então, cuidado, ok? Nesse nosso exemplo aqui, ó, o nosso custo de administração local de obra ficou em R$ 1.716.725,01. Legal? E aí, tem um grande macete aqui. Por quê? Você vai pegar o custo direto, que era o nosso passo 3, mais esse custo agora de administração local de obra, no passo 5, você somando esses dois, você tem o seu custo total de obra, tá? E é sobre esse custo total que vai incidir o BDI. Então, no nosso exemplo, a gente tinha R$ 2.849.000, arredondando, tá? De custo direto, mais os R$ 1.716.000 que eu acabei de falar para você. Então, o nosso custo total, nesse exemplo, vai ser R$ 4.566.343,91. Se você quiser, pode até fazer essa soma aí no seu próprio caderno, você vai ver que vai fechar certinho. É em cima desse número que nós vamos incidir o nosso BDI, que é o próximo passo do método do orçamento de obras perfeito, passo 6, despesas indiretas e BDI. Escreve aí no seu caderno. Esse é o passo onde tem o custo da construtora e o lucro, tá? O que tem dentro dessas despesas indiretas? Escreve aí. Administração central, que é o custo da sede da construtora, tá? Tem os custos da sede da construtora. Despesas financeiras, no Brasil taxa de juros é alta, então despesas financeiras entram aqui. E esses três que entram juntos, ó, risco, seguro, garantia, tá? Então todos esses 5 são as despesas indiretas. E o BDI, que é o B do DI, se aqui é o despesas indiretas, é o DI e o B. O B é o lucro, tá? Então, BDI é bonificação e despesas indiretas. Bonificação é o lucro, despesas indiretas são esses 5, administração local, despesas financeiras, risco, seguro e garantia, RSG, tá? Atenção, escreve no seu caderno e se você não se inscreveu nesse canal, tenho certeza que você vai se inscrever agora, que vai ser uma virada de chave maluca para você. Todos esses aqui no passo 6, eles são em percentual. Nenhum deles é um número absoluto. Vamos para o nosso exemplo? Ó, vamos lá. Deixa eu pegar aqui, ó. Administração central, nós colocamos 5%. 5% de administração central.
Riscos, 1%. Seguro, 0,5%. Garantias, 0,5%. Despesas financeiras, 1,5%. Lucro bruto, tá? 30%. Tributos, 7,65%. Até faltou tributos ali, tá? Esses 5 aqui que eu te falei, faltou tributos. Então a gente tem tributos 7,65%. Ou seja, a hora que a gente joga isso na fórmula de BDI, o nosso BDI para esse exemplo que eu estou trazendo nesse vídeo é de 52,88%, tá? 52,88%. Fabrício, o que eu faço com esse número? Reserva, porque no próximo passo, no passo 7, nós vamos chegar no preço de venda e nós vamos utilizar esse BDI para chegar nesse preço de venda. Vamos lá então. Passo 7, preço de venda. Engenheiros arquitetos, tá? Eu acho que mais de 80% tem dificuldade em entender esse conceito de preço de venda. Então quero fazer uma revisão conceitual com você agora, tá? O que é preço de venda? Se você constrói para vender, o preço de venda é por quanto você vai vender essa casa, tá? Se você constrói para vender. Agora, se você vai fazer uma obra para um cliente, uma obra por administração, o seu preço de venda é o custo de obra mais a sua taxa de administração. Isso vai ser o seu preço de venda. Licitação, tem preço de venda? Sim, tem preço de venda. É o preço que você vai apresentar para ganhar essa licitação e nesse preço já está o seu lucro, tá? Então, chegar no preço de venda é o objetivo de todo orçamentista. Só que percebe que os 7 passos eles estão conectados um ao outro como se fosse uma corrente, não tem como pular nenhum dos passos para chegar no preço de venda, tá? Então, nosso preço de venda para essa obra ficou, eu estou aplicando o BDI sobre aquele custo total, tá? Então, a gente tem 4.566.000. Eu vou multiplicar ainda, né, pelo BDI, que é 52,88%, eu vou encontrar então o nosso preço de venda para essa obra de R$ 6.981.000, 116,56 centavos. Esse é o nosso preço de venda aplicando o BDI sobre o custo direto total, tá? Só reforçando com você, esse exemplo, esses números, é para um prédio de 4 pavimentos, tá? É um prédio que tem elevador e é um prédio que são 2 apartamentos por andar. Então são 8 apartamentos, tá? Lembrando que lá em cima também tem cobertura. Show? Legal? Então, o que você acabou de aprender aqui é um método. Gostou do método? Então, cara, por que você não se inscreve nesse canal, tá? Que também tem vários outros conteúdos ali legais de gestão de obras e de custo de obra. Beleza? Ó, e você fala assim, Fabrício, eu quero aprender esse método detalhado, eu quero aprender esse método com exemplos reais. Então vamos lá. Aqui embaixo tem um link para você conhecer o meu treinamento completo, que é o Orçamento de Obras Perfeito, que ele tem 5 estudos de caso para você fazer ali, aprender a fazer orçamento de prédio, fazer orçamento de casa, aprender licitação, aprender orçamento de loteamento e aprender também orçamento de reformas, tá? Combinado? Se faz sentido para você, vem aqui embaixo na descrição, tem um link, você clica e conhece tudo sobre o orçamento de obras perfeito. Então, é isso. Eu quero saber agora se você gostou, o que você aprendeu, qual foi a sua virada de chave. Escreve aqui embaixo nos comentários, eu mesmo vou te responder no meu tempo disponível e desejo sucesso, espero que você tenha gostado. Vamos para cima e eu te vejo no próximo conteúdo aqui no canal. Tchau!